Amém. Irmãos, eu quero também lembrar a igreja, nós colocamos lá no grupo, nós estamos pretendendo fazer uma confraternização ainda de final de ano aí, mas ninguém até agora manifestou. Por enquanto está eu, a Lourdes e o Lucas, né? Se nós não tivermos quórum, nós não vamos fazer, né? Também os irmãos precisam poder estar presentes, né? Hoje tem tanta programação também, né? Não tem essas pessoas. Mas assim, nós queremos fazer uma coisa informal, nós comemos algumas coisas juntos, batemos um papo junto, orarmos a Deus, né? Agradecemos, porque estamos acabando o ano, né? Nós viemos numa festa aí já recente, vocês vão estar numa festa na quinta. Mas então, se você desejar, nós estamos querendo fazer assim um junta-prato, para ser mais elegante, não falar que é junta-panela, então é um junta-prato, né? Então você vai fazer alguma coisa e você vai trazer para que a gente possa comer, né? Ali traz uma bebida também, né? Que seja água, né? Ou que seja refrigerante, ou suco, né? Essa é a bebida que geralmente nós aqui tomamos. A água você não precisa trazer não, que a gente tem ali água do filtro ali também, né? Que na verdade o recomendável é a água mesmo, né? Mas a gente quer ser granfino e fica aí tomando refrigerante e suco, né? Mas assim, é um momento, né, que gostaríamos que você participasse, que você aí falasse com os irmãos, né? E esperamos lá que os irmãos dêem o retorno. Coloque lá no grupo, né? Lá está só se colocar teu nome, que você quer participar, né? Que você vai participar, e aí a gente vai saber se nós vamos ter quórum ou não para o próximo sábado. Eu quero agradecer a Deus, nós agradecemos no dia do aniversário aí, mas ali foi tão tumultuado também, e eu quero realmente agradecer a todos os irmãos aqui da igreja, de uma forma ou de outra, você contribuiu diretamente com a recepção dos nossos irmãos que vieram lá de Antolina, e para que toda a programação também desse certo. Né? Alguns irmãos não puderam estar aqui, mas enviaram os alimentos para os irmãos, né? E foi realmente um momento muito gostoso, e a participação daqueles irmãos, e eles ficaram muito felizes, né? Depois entraram em contato com a gente e falaram assim, olha, ficamos maravilhados de estar ali com a igreja, e a Lourdes mandou também o que você fez lá da Jéssica, né? Mandou para eles, né? Ficou muito bonito, eles cantando, depois colocou um fundo, né? Ficou muito bom, uma bênção, né? Então nós temos realmente a agradecer a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela consagração de cada um de vocês. E tenho certeza que você é mais feliz também, que você serviu, que você ajudou, porque você tem esse senso comunitário, como o Weber falou, o Tiago já falou, e que nós vamos fazer agora também com a ceia do Senhor. Onde também nós estivemos ali reunidos em També, eu e o presbítero Marcos, o pastor Dídio também não está aqui hoje, mas estava com a gente. Tivemos reunião do nosso presbitério e foram tratadas de todas as coisas concernentes à vida das nossas igrejas, aqui do nosso presbitério. E foi ali tudo muito bem, com a graça de Deus. Então, nós louvamos a Deus pelo concílio também da nossa igreja. Irmãos, eu convido você para que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao versículo 32. Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao versículo 32. A palavra diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse
já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Pai, nós queremos orar no precioso nome do Senhor Jesus, te dou graça por este momento que estamos reunidos em teu nome, e que o Senhor nos inspire neste momento, ó Deus, para que nós possamos extrair a mensagem que é do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, para a fé de cada irmão que está aqui, Senhor, como sabendo, ó Deus, e crendo, Senhor, que o Senhor realmente está aqui no meio de nós, que a sua presença pelo Espírito Santo é real, Senhor, aqui junto de nós, e que o Senhor esteja falando, então, a vida de cada um de nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse texto da palavra do Senhor, nós queremos intitular isso aqui como usufruindo da bênção de Deus. Estamos aqui para comer e beber, para usufruir da bênção do Senhor. Estamos iniciando aqui a comemoração do advento do Natal. Estamos encerrando um ano também. E nós vamos caminhando justamente para nós louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos que nós temos recebido. E usufruir da bênção de Deus é algo que deve ser marcante na vida de cada um de nós. E nós devemos estar atentos quanto à gratidão e quanto à colocação diante de Deus daquilo que nós precisamos também sermos abençoados. Aqui, especificamente nesse texto que nós acabamos de ler, ele é um momento marcante, é um dos momentos marcantes da vida de Jacó. Nós vemos que num primeiro momento, um momento marcante na vida de Jacó, foi o momento a qual ele disse sobre Betel, consagrando como se fosse o lugar, a casa de Deus, porque ele disse ali Deus habitava, porque ele fugia do seu irmão Esaú, e aí diante dessa luta que ele estava passando, diz que ele dormiu, e ali ele teve um sonho, e naquele sonho ele via que tinha uma escada, e essa escada chegava ao céu, e vinha anjos e desciam e subiam pelaquela escada, e ele ficou tão impressionado com aquela visão, e ele disse que naquele lugar ele chamou de Betel, o lugar, casa de Deus, a presença de Deus. Ele precisava sentir a presença de Deus na sua vida, e Deus era com ele naquele momento desfavorável que ele passava longe, distante da sua família e fugindo do seu irmão. Um outro momento também é o momento que ele chamou de Manaim, e alguns falam justamente da questão do exército, porque quando ele regressava então para Canaã, e antes de encontrar com o seu irmão Esaú, que vinha contra ele com 400 homens, e ele estava com temor que ele perdesse a vida em todos os seus, diante desse ódio ainda que havia com Esaú, né, o problema que ele teve com Esaú. E aí ele tem essa visão também de um grande exército, e aquilo ali é um momento em que ele chama de Manaim, que é ali o poder de Deus que estava com ele e que era maior do que o exército que vinha contra ele. Mas aqui nessa passagem do Val de Jaboque, essa passagem tem para mim que ainda foi mais intenso na vida de Jacó. Eu acho que aqui foi mais intenso porque aqui de fato dá-nos assim, a impressão, pelo que nós lemos e vemos da experiência dele com Deus, que houve ali uma conversão de vida que nós hoje atribuímos a isso. Uma mudança interior,
quando ali ele precisava de saber da presença de Deus na sua vida externamente para o novo local que ele iria, e que depois nós sabemos que ele ficou lá com Labão. Depois, na volta da presença de Deus, através da segurança do poder de Deus com ele, aqui nós vemos que era uma mudança interna. Tão decisivo que o seu nome, ali naquele momento desse encontro que ele teve com Deus, o seu nome foi mudado. De suplantador ali de Jacó para Israel, príncipe de Deus. E é interessante porque príncipe, geralmente hoje quando você ouve falar de príncipe, você pensa sempre no filho de um rei, de uma realeza, um título de nobreza, e herdado. Geralmente os príncipes hoje não fazem nada, né? Só representa e só reina e só usufrui dos benefícios. Mas o príncipe, na verdade, essa designação do nome príncipe na sua constituição, é aquele que luta, é aquele que vai à frente, é aquele que segue adiante dos demais para uma batalha. E depois foi configurando essa questão aí, mais posteriormente, de realeza. Mas, no primeiro momento, nós vemos justamente que um príncipe, ele transformou-se de um homem que era suplantador, enganador, de um homem príncipe, ou seja, aquele que luta com Deus, ou seja, aquele que caminha com Deus. Não é que ele luta com Deus de lutar contra Deus, mas de lutar com Deus, de ir adiante. E essa foi a lição aqui que ele passou a aprender naquele momento, onde ele ali diz que ele lutou justamente com um homem. E ali nós acreditamos que seja aquilo que nós falamos de teofania, que era a presença de Deus na forma humana que as pessoas viam naquela ocasião. E depois da encarnação de Jesus, isso deixa de se acontecer, pelo menos é o que nós entendemos que Hebreus diz, que hoje Deus nos fala por intermédio de Jesus. Estamos aqui nessa celebração da presença de Deus por intermédio dos elementos que simbolizam a presença hoje real de Jesus aqui entre nós. Mas nós vemos justamente que dessa experiência dele, eu gostaria que nós extraíssemos o usufruir da bênção. Então, ou seja, no versículo 26 aqui, nós vemos que ele fala assim: disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Ora, nós vemos aqui que ali o desejo e o pedido e o clamor dele e a luta dele ali naquele momento era que ele queria ser abençoado. Ele queria ser abençoado. Veja, hoje nós como cristãos, nós olhamos para a ceia do Senhor aqui e entendemos que nós já fomos abençoados. Nós já fomos abençoados quanto à salvação, quanto o livre e novo caminho que temos com o Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Mas nós também temos que lembrar que nós temos, na graça comum, muitos desafios que nós precisamos pedir a bênção de Deus. E a luta é justamente onde nós vamos desejar isso. Isso vamos colocar na presença de Deus, vamos colocar o nome disso na presença de Deus. E o próprio Cristo nos disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, muitas das coisas que nós temos na nossa vida também, muitas coisas nós temos que buscá-las. Buscar diante do Senhor, é pedir, é bater. Em relação ao nosso novo ano que estamos iniciando, de repente você precisa colocar isso diante de Deus, especificamente algumas coisas na sua vida. E você tem que batalhar por isso. Essa é a parte sua. E isso prefigura aqui. E para que nós possamos usufruir a bênção, temos que buscar essa bênção também. Não a bênção da salvação, porque essa nós
Nós não conseguimos isso, Deus fez por nós. Jesus fez por nós. Mas santificar-nos depende de nós. Consagração depende de nós. Nos consagrarmos ao Senhor. De buscarmos ao Senhor aquilo também no nosso trabalho, buscarmos nos nossos relacionamentos um melhor relacionamento, nas nossas famílias, com os nossos amigos, na minha vida de cristão, e eu preciso usufruir dessa bênção de Deus. E para isso eu também tenho que buscar isso. Temos que dar nomes àquilo que nós precisamos diante do Senhor. É isso que é o significado da luta aqui. Ele tinha uma coisa específica dele lá, que ele tinha que enfrentar. Mas ele teve aqui uma mudança até de vida. Essa mudança nós temos quando nós encontramos o Senhor Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Quando nós nos rendemos ao amor de Deus, à graça do Senhor. Quando nós sentimos nosso coração compungido e nós nos arrependemos e nós nos convertemos ao Senhor. Nos submetemos ao Evangelho. E aí temos uma nova vida, um novo nome. Não somos mais a mesma pessoa. Mas muito da graça comum nós precisamos sim colocar nosso joelho no chão. Precisamos buscar e precisamos colocar isso diante do Senhor, que o Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Por isso a importância de você estar em comunhão com a igreja, de você buscar a presença do Senhor. Também, para usufruir da bênção, não há bênção sem humildade, irmãos. Eu sei que muitas conquistas nossas, de seres humanos, acontecem muitas vezes para aqueles que são altivos, orgulhosos. Mas a bênção realmente cristã, a bênção que vem do Senhor para a nossa vida, para nos dar paz realmente de espírito, é uma bênção que tem que vir de fato com a humildade. Aqui o processo de Jacó, ele foi abençoado por quem? Por Deus. Quem abençoa é maior do que o que é abençoado. E para isso, ele precisou, na verdade, ser humilde. Teve que se submeter, teve que reconhecer. E isso nós precisamos ter no nosso coração. Um coração de humildade. A bênção só é dada quando nós nos aproximamos de Deus com humildade. Temos que ser valentes, corajosos, como até Jacó, mas humildes. É o que Jesus nos ensinou. E ele era o exemplo. Vinde após mim, eu sou humilde de coração. Jesus ensinou-nos naquela parábola do fariseu e do publicano. E ele disse que aquele que chegou batendo no peito, dizendo que ele não era como os demais homens, que ele dava o dízimo disso, daquilo, fazia isso e aquilo, esse não desceu justificado, mas o publicano, aquele que não ousava nem levantar os olhos aos céus, bateu no peito e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, se é propício a mim. Ele disse: esse desceu justificado. Por quê? Porque ele foi humilde. E Jesus diz: aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Agostinho disse: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que transforma homens em anjos. E é isso que faz a humildade. Para a gente usufruir da bênção de Deus, temos que caminhar no caminho da humildade. Então, que Deus nos dê graça nesse ano, e ao comermos e bebermos aqui, comamos com esse coração de humildade, reconhecendo que Deus é o abençoador e que nós somos os abençoados. A sandália, irmãos, precisamos tirar as sandálias dos nossos pés na presença do Senhor e conhecer, na verdade, que Ele é o que nos abençoa. Também, na comunhão, sem a comunhão, não há bênção também. Não há possibilidade de usufruir bênção na nossa vida quando você não tem realmente a dimensão da comunhão. Quando você não tem a dimensão da comunhão com Deus. A relação com Deus tem que ser de tal forma que você sente que a presença de Deus é real na sua vida. E que Deus, como nós falamos das sandálias aqui,
as coisas que são as coisas que nós relacionamos a Deus, nós temos que entender isso, temos que tirar as nossas sandálias. Porque senão nós não temos uma comunhão verdadeira com o Senhor. E nós sabemos que esses elementos que estão aqui são os elementos que mostram que nós temos livre acesso e intercomunhão com o Pai em Jesus, por intermédio de Jesus. Por isso, a importância de nós olharmos que a comunhão com o Pai nos leva inevitavelmente à comunhão também com os irmãos. Então, para usufruirmos da bênção de Deus, não podemos desprezar a comunhão da igreja, a coletividade, o enxergar o outro. No mundo onde nós vemos cada dia mais um mundo egoísta, o egocentrismo sendo exaltado cada dia mais na nossa sociedade, nós, como cristãos, temos que lembrar disso, tá? Da comunhão com o outro, vai fazer parte de nós sermos abençoados pelo Senhor. Tá? Diz uma historiazinha que uma irmã foi ao médico, e daí o médico disse para ela: olha, a senhora vai ter que ficar de repouso absoluto pelo menos 6 meses. Daí ela falou assim: eu não posso fazer nada, não posso sair, nada. Ela falou: não pode. Aí ela falou assim: mas eu tenho a minha igreja. Aí ele falou assim: olha, a sua igreja pode passar bem sem a senhora. Ela falou assim: mas eu não posso passar bem sem a minha igreja. Ela tinha a dimensão de quanto ela precisava, né, da igreja, da comunhão dos irmãos. Por isso é importante nós olharmos e vermos que, para usufruirmos da bênção, nós temos que procurar ter uma comunhão verdadeira uns com os outros. Também não há bênção sem submissão. Nós vemos aqui que havia ali justamente em Jacó uma submissão com aquele que o iria abençoar. E para a nossa vida, nós usufruímos da bênção, a submissão é importante. A submissão, irmãos, a obediência, a submissão é fruto da fé. O fruto da fé é a obediência. Muitas vezes nós achamos que o fruto da fé é os milagres, é os acontecimentos, as coisas extraordinárias. Não, se nós olharmos o fruto da fé de homens e mulheres do passado, da palavra de Deus, nós vemos que é a obediência, a submissão. O Senhor Jesus, a qual nós vamos comer e beber, foi um grande exemplo disso. Mesmo sendo filho, diz Hebreus, ele foi obediente ao Pai, para ser exemplo para mim e para você. Então, quando nós temos fé para usufruirmos da bênção de Deus, nós somos obedientes. Paulo diz assim, em dado momento, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Deus, na verdade, não quer ouvintes, mas sim praticantes da sua palavra. Então, não precisamos, muitas vezes, de mais verdades espirituais, mas precisamos de submissão à palavra que já está revelada. Aquilo que Deus tem colocado para nós em nossos corações. Então, irmãos, lembrem, a busca, sim, não pela salvação, porque essa nós conhecemos em Cristo, mas a bênção, a busca da bênção das demais coisas na sua vida. De repente, algumas áreas da sua vida não estão caminhando porque você não tem colocado isso diretamente na presença do Senhor. Não há bênção sem humildade, não há bênção sem comunhão com Deus e com os irmãos, e não há bênção sem obediência, sem submissão. E por último, não há bênção sem uma entrega. É difícil, mas nós precisamos fazer. Nós sabemos disso. Mas eu preciso. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos entregar para Deus. Jacó precisou naquele momento ali entregar. Pedir ao Senhor, em misericórdia, eu não dou conta de lidar com meu irmão Esaú. Eu não dou conta. Existem muitas coisas que nós não damos conta, mas a gente não quer entregar. A gente quer achar um jeito nosso, da nossa maneira, e a gente precisa entregar. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais do que falar disso. Entrega é o teu caminho. Veja bem, não é o caminho do outro. É o caminho teu. Teu caminho. Entrega ao Senhor. Queremos bênção de Deus, mas temos a dificuldade
de entregar-nos totalmente. Nós temos um exemplo aqui e nós vamos comer e beber daquele que se entregou totalmente. Daquele que se entregou por mim e por você. E Deus quer que você usufrua da bênção. Então, por isso, ao comer e beber hoje, você coma também com esse sentimento de entrega. Entrega totalmente ao Senhor. O que falta, de repente, você entregar, você deve entregar isso na presença do Senhor, para descansar-se, de fato, nas mãos de Deus. É o único lugar que eu e você podemos encontrar descanso para as nossas almas. Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados. Ali vamos encontrar o descanso para as nossas almas. Eu tenho, você tem áreas da nossa vida que precisamos entender que só vamos descansar quando nós entregarmos elas toda na presença do Senhor. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, faze dela o que quiseres. Esse deve ser o nosso sentimento e o nosso desejo de nos colocarmos na presença do Senhor dessa forma. Que Deus então nos abençoe e que esse desafio da vida de Jacó sirva para que você também possa entender que você deve buscar na presença do Senhor a tua bênção, buscar ter um coração humilde, buscar ter comunhão com o Pai e com os irmãos e ser obediente ao Senhor e não colocar restrições, mas entregar realmente o seu coração na presença do Senhor. Amém? Que Deus assim o abençoe. Eu vou chamar nossos presbíteros para estar comigo aqui à frente, o pastor Tiago também. Eu vou chamar a Ivone e a Lourdes, são diaconisas, que nos ajude também aqui à frente, que nossos presbíteros hoje não estão aqui conosco. Louvado seja o Senhor por este momento em que nós podemos comer e beber em nome do Senhor Jesus. E eu vou pedir que o pastor Tiago ore para nós, abençoando aqui os elementos, mas antes disso, eu quero registrar um pensamento de um coronel astronauta chamado Irving, norte-americano, em que ele disse assim que foi importante o homem ter caminhado na Lua, mas muito mais importante foi Deus ter caminhado na Terra. Amém. Esses aqui são os elementos de que Deus caminhou na Terra. Jesus esteve aqui caminhando entre nós. Jesus permanece entre nós. E como presbiterianos, nós acreditamos aqui que Deus se faz presente de forma real, espiritualmente, nesses elementos. Então, quando você apanhar, nesse momento, o pão, apanhe o cálice, espere para que a gente coma junto, você tenha no seu coração esse sentimento. Deus está entre nós. E Ele continua também caminhando a partir do momento que eu sou cristão, aonde eu estiver. Então, que Deus te abençoe ao comer e beber, para que você, de fato, possa ser um representante do Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado pela Tua presença, por essa presença maravilhosa, essa presença que nos consola, pela presença que nos ensina, Senhor. A Tua presença que nos chama a atenção, nos traz para perto do Senhor, e também nos convida para a Tua mesa. Amém. Senhor. E que nesse momento, esse pedaço de pão, esses cálices, esse suco de uva, Senhor, que nós estamos olhando para ele e trazendo à memória, Senhor, a Tua morte, o sangue derramado, o corpo despedaçado em nosso lugar, em nosso favor. E nós também olhamos para esses elementos, Senhor, sabendo que o Senhor voltará. Amém. E nós estamos reproduzindo a Sua ordem, reproduzindo, Senhor, o que o Senhor mandou a gente fazer isso em memória
do Senhor Amém. em sua memória até que o Senhor volte para nos buscar. Então, nesse momento, Senhor, que esse pão, que esse cálice, ele traga consciência nos nossos corações, ele traga conhecimento do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça Amém. nos nossos corações. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos então vão servir, os irmãos apanhem do pão, apanhem do cálice e esperem para que a gente possa comer e beber juntos. Irmãos, peço aos irmãos que fiquem em pé. Os irmãos vão avisar, as crianças. Não, acho que tem que. Amor, Eu acho que a Rosemary foi chamada chamada. ela aqui, às vezes, mas já não ouviu. Leva para o Rosemary. Não vai dar tempo de trazer nossas crianças? Acho que não vai dar tempo de trazer nossas crianças. Já vai estar ali, achei que Vocês vão chegar. Vamos ter que servir as crianças agora. Pega o pão. E o pequenininho aqui vai dar conta? Ele não vai conseguir pegar aqui. E nada não, deu nada não. Tá.
Todos foram servidos. Amém. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor nos diz então que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, e tendo tomado o pão, tendo dado graças, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que nós comamos e bebamos em memória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. O presbítero Marcos nos eleve a Deus de oração e agradeça por este momento. Oremos. Pai amado, Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de sentarmos na sua mesa. Te agradecemos por essa noite, por esse especial, te agradecemos todas as famílias aqui representadas, pela comunhão que se estabeleceu nessa noite. E te pedimos, seja conosco, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando direcionamento, abrindo os olhos da sua igreja para tudo que o Senhor tem revelado nas nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecidos nós oramos em Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. O pão vai para nossa irmã Abigail. Tá bom? Que Deus abençoe. A irmã Abigail vem se estabelecendo aí na sua saúde. Leve a comunhão da igreja, que esse pão o abençoe plenamente a vida da irmã. Tá bom, minha irmã? Deus abençoe.